Claire falou um pouquinho sobre a situação de pilotos pagantes na Williams nos últimos anos em que esteve como chefe na Fórmula 1. Antes de trazer todos os detalhes para vocês, peço que deixem muito joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o Elas na Pista tem um conteúdo tão relevante que merece chegar em mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte motor. E eu deixo também meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem, eu acredito que muitos que acompanham aqui o canal e assistem automobilismo de uma maneira geral, especialmente a Fórmula 1, sabem que atualmente, hoje no grid, especialmente da F1, nós temos sim pilotos muito talentosos, não podemos ignorar nomes como Lewis Hamilton e George Russell, Max Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc, enfim, nós temos sim uma gama de bons pilotos, mas a gente também tem aquela parcela do pelotão que são os competidores pagantes, os pilotos pagantes. Portanto, eles precisam levar dinheiro, eles precisam levar patrocínios para garantir os seus assentos no grid. Um desses exemplos é o Guan Yu Zhou na Sauber, e mais recentemente a gente teve toda a situação do Logan Sargent, o piloto estadunidense. Ele chegou na Williams ano passado levando um bom capital para o time inglês, só que acontece que ele sempre ficou muito abaixo de qualquer resultado que o seu companheiro Alexander Albon conquistava na Williams, e com isso James Vowles decidiu demiti-lo antes do final da temporada 2024, e foi uma decisão que mostrou-se bastante acertada porque acabou contratando o Franco Colapinto e o argentino está andando muito bem. E foi sobre esse assunto de pilotos pagantes, vagas vendidas na Fórmula 1, que a Claire Williams falou um pouquinho sobre no podcast Business of Sport, uma entrevista recente. Ela que foi chefe na Williams de 2013 até 2020, quando ela acabou precisando vender a equipe do seu pai, Sir Frank, por conta de problemas financeiros. Ela acabou vendendo para o Dorito Capital. A gente lembra aquela despedida super emocionada na Itália, foi bastante triste, né? Afinal, era a família Williams que estava aí se despedindo do grid, né? Na verdade, do paddock da Fórmula 1, uma família tão tradicional, uma das últimas garagistas, um dos últimos tão tradicionais da categoria, e a gente teve aí de ver o último elo da família se despedindo quando a Claire acabou vendendo o time. Eles falaram que apesar de não iam manter viva a história da equipe e tudo mais, mas a gente sabe que houve bastante mudanças dentro da Williams. Mas bem, falando sobre os pilotos pagantes, a Claire ela falou que realmente foi uma situação bastante complicada, porque a equipe ela já não conseguia mais se sustentar financeiramente, e para tentar buscar, né, correr atrás dos resultados a partir de 2017, especialmente, que foi quando começou a derrocada, começou realmente a queda da Williams na Fórmula 1, ela teve de se envolver, né, nesse sistema de venda de vagas de pilotos pagantes. A gente sempre soube que a Williams é uma das equipes mais bem-sucedidas e tradicionais, mas encontrou muitas dificuldades agora que ela está começando a se reerguer. É até legal ver o Franco Colapinto, o Alexander Albon brigando para estar no Q3 da classificação, brigando por pontos dentro do top 10. E foi após a saída do Valtteri Bottas e do Felipe Massa lá em 2017 que a equipe realmente começou, né, a cair. Nisso chegaram Lance Stroll e Sergei Sirotkin, e a partir de então virou meio que uma bola de neve, porque ia sempre atrás dos pilotos pagantes. Na entrevista, a Claire falou: nos meus primeiros anos eu tinha orçamento para pagar os pilotos. Eu tinha Massa e Bottas, e a expectativa era de que você pagasse bem. Nos últimos anos não estávamos realmente pagando nossos pilotos, o que não era algo agradável. Alguns times da Fórmula 1 não pagam seus pilotos grandes quantias nesse período, né? Não pagavam. 2017, 18, 19, era bem menos de 1 milhão, cerca de 100 a 150 mil dólares. Infelizmente, tivemos que trazer pilotos pagantes. Quando as coisas não vão bem, uma das opções que você tem é vender o lugar. E, inclusive, né, essa situação bastante complicada da Williams levou a equipe a terminar as temporadas de 2019 e 2020 com apenas um ponto somado. Em 2020, então, como eu disse, ela foi comprada pela Dorito Capital, a Claire anunciou a sua saída, e nisso começaram todas as transformações, né, as reformulações internas, um passinho de cada vez, trouxeram o Alexander Albon, e aos poucos a equipe foi se reerguendo. Tiveram o George Russell também, então aos poucos a equipe foi
se reerguendo. Hoje eles estão sob a liderança do James Vowles. E para a próxima temporada, a Williams já está com 2 grandes nomes, que é o Alexander Albon, que continua, e o Carlos Sainz, que também vai chegar aí para integrar a equipe. Mas a Claire, ela destacou, né, terminando aí essa entrevista, que apesar das dificuldades, ela sempre tentou fazer o que era certo, tentar, né, buscar os tempos áureos da Williams. Ela chegou a dizer: foi um período muito difícil, mas tentamos manter a ética de dar alguma remuneração aos pilotos, mesmo que fosse simbólica. Então, assim, né, dá pra ver que nem mesmo os chefes das equipes gostam dessa situação de pilotos pagantes. Muita gente reclama hoje em dia que o grid da Fórmula 1 é mais definido pelo dinheiro do que pelo talento, e realmente hoje a gente tem muito piloto pagante, a gente tem, como eu disse, né, os pilotos talentosos, mas é legal ver também essa visão da Claire Williams, de como realmente ela não se sentia bem, né, foi como ela achou, né, pra tentar, a maneira que ela achou pra tentar reverter aquela situação tão complicada que a Williams se envolveu, né, a partir de 2007, com a saída do Bottas e do Massa. A partir de então precisaram dos pilotos pagantes que fossem injetando dinheiro, só que mesmo assim ainda tinham peças internas na Williams que não permitiam que a equipe conseguisse deslanchar, e pilotos que não são escolhidos por talento, mas sim por dinheiro, também não são tão capacitados de conseguir esses resultados que a Williams precisava. Não era apenas dinheiro, também precisava entregar na pista, e esses pilotos não conseguiam, e foi por isso que a gente viu aquela fase tão complicada que a Williams viveu por bons anos na Fórmula 1. Muitos dizem que foi culpa da Claire, não foi culpa dela, foram muitos fatores, mas é sempre bom ver, né, uma equipe tão tradicional como a Williams, como a McLaren, que também sofreu por muito tempo, como a gente não pode esquecer o GP2 Engine, que o Fernando Alonso falou em determinada corrida, no Japão, inclusive, na 2014, se eu não me engano. Então, assim, é bom ver essas equipes tradicionais conseguindo se reerguer mais uma vez. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre pilotos pagantes, o que vocês acham dessa declaração da Claire. Aproveita e compartilha com seus amigos também para eles darem a opinião deles sobre os pilotos pagantes. E eu vou deixar aqui para vocês o último vídeo que eu gravei, que foi um resumo da F1 Academy lá em Singapura. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!